Este é o seu programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Está entrando no ar o programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Olá, abençoados, perfeitos e completos. Está no ar mais uma edição do nosso programa, o programa Pare e Pense. O programa Pare e Pense é um programa patrocinado pelo Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda, aquele que esteve entre nós durante 40 anos, nos educando, nos explicando o Evangelho da Verdade, o Evangelho da Incircuncisão. Hoje nós temos um tema aqui muito especial que gostaríamos de compartilhar com a nossa audiência. O tema se chama A Destruição do Diabo. Você sabia que o diabo já não existe mais? Pois é, a mesma Bíblia que mostra que um dia esse ser esteve sobre a terra, também mostra que ele já foi destruído. Na morte de Cristo na cruz do Calvário, foi-se extinguida a participação desse ser sobre essa terra. E é sobre isso que nós queremos compartilhar neste dia com você. Para isso, pedimos a você que pegue uma Bíblia, isso é muito importante, que você tenha uma Bíblia aí nas suas mãos, para que você possa verificar com evidências bíblicas tudo aquilo que vamos compartilhar durante esse período que iremos aqui falar um pouco sobre as verdades do Evangelho. Pegue também um papel e uma caneta, muito importante que você anote, para que depois você possa buscar, né, com maior evidência, esquadrinhar com maior evidência aí as referências que iremos te trazer neste dia. Vamos então ao tema deste dia. A religião por milhares de anos alimenta a existência de um personagem que por 24 horas vive em briga com Deus, vive digladiando com Deus, produzindo então todo tipo de maldade, levando o mundo a um caos interminável. Essa é a mentalidade que é colocada hoje por todas as religiões sobre a face da terra. Mas o que há de verdade acerca disto? Biblicamente, o que se diz a respeito desse personagem? Um dia existiu? Como se formou? Qual foi o seu fim? O estudo a seguir logra trazer luz ao teu conhecimento sobre esse tão controverso e assustador personagem. Após verificar estas evidências bíblicas, recebemos que os olhos do teu entendimento possam ser iluminados e que sua mente possa ser livre de temores produzidos por mentes embotadas. Ou seja, a religião produziu em muitas mentes isto, o temor acerca do diabo. Primeiramente, nós vamos aqui identificar biblicamente quem era este ser. E a primeira evidência que encontramos relata que ele era um anjo da mais alta confiança de Deus. Ele era um querubim da guarda. Era o anjo que protegia o jardim do Éden. Quando se fala de um diabo, a figura que temos em nossas mentes é um ser hediondo, horrível, pavoroso, pois a Bíblia descreve-o como um ser belo e formoso, muito pelo contrário do que é pintado aí pelos quadros que você vê, pelas figuras que você encontra por aí. Atente bem para essa profecia, e quando falamos em profecia, estamos dizendo de algo no futuro. A profecia que iremos falar aqui, ela está relatada no livro de Ezequiel, no capítulo 28, a partir do verso 13. Muita atenção acerca disso, porque nós estaremos lendo aqui, mostrando para vocês quem era o diabo. E já nesta profecia, o profeta Ezequiel declara que este ser um dia teria o seu fim. Vamos então à evidência bíblica. Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 13. Vamos ver o que diz a Bíblia acerca disto. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobria-se de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei como querubim da guarda, estiveste sobre o santo monte de Deus,
Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecastes, pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre essa terra, à vista de todos que os te contemplavam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegastes a um fim horrível, e não mais existirá para todo sempre. Ezequiel 28, do verso 13 ao verso 19. Então nós estamos vendo aqui a profecia mostrando a criação do diabo, quem era este ser, e o profeta falando que um dia ele deixaria de existir para sempre. Quem criou? Ele se formou sozinho? Simplesmente apareceu? Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ele descreve a soberania de Deus sobre a criação de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 16. Veja o que diz a evidência sobre a soberania, sobre o decreto de Deus, sobre todas as coisas que estão criadas, tanto na terra como nos céus. Colossenses diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e as que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, abençoado, tudo aquilo que se criou sobre a face da terra, ou tudo aquilo que se criou no céu, foi criado por Deus. Esse ser chamado diabo, ele não apareceu sozinho, ele não tomou forma simplesmente sozinha. Deus criou o diabo. Por mais que seja absurda essa afirmação para você, mas eu estou te mostrando com evidência bíblica que a profecia diz que ele estava no Éden. E aqui em Colossenses, Paulo está decretando que tudo foi criado por meio dele e para ele. Alô? Foi criado por ele e para ele. Vejamos então o que o profeta Isaías fala acerca deste ser. Mais um profeta que aponta para o futuro. Eu criei, mas um dia eu o destruirei. Esta é a sentença dada por Deus na boca do profeta Isaías. Vamos ao livro de Isaías, capítulo 54, verso 16. Isaías 54, verso 16. E ele diz assim: eis que criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Está clara aí essa frase para você, abençoado? Também criei o assolador para destruir. Deus está falando aqui, através do profeta Isaías, que ele mesmo criou o diabo. Porém, ele tinha um objetivo para criar esse ser. E ele deixa muito bem claro: eu criei e um dia eu vou destruir. Vamos então às profecias decretando a destruição deste ser. Já tivemos a oportunidade de ver aqui a origem e seu criador. Agora nós vamos entrar nas evidências, comprovando que o dia da sua destruição também já estava determinado. Nos textos a seguir que iremos apresentar aqui, iremos identificar a sentença dada por Deus a este personagem. A primeira sentença também está em Isaías. Volte algumas páginas aí ao livro de Isaías. Vamos ao capítulo 27, verso 1. Quando estamos falando de Isaías, estamos falando de futuro. Estamos falando de profetas que falavam de algo que estaria por vir. E o profeta Isaías, no capítulo 27, verso 1, diz da seguinte forma: naquele dia, haveria um dia. Deus aqui está determinando através do profeta Isaías. Naquele dia, o Senhor castigará com sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente fugitiva, o Leviatã, a serpente tortuosa,
e matará o dragão que está no mar. Isaías, ao falar acerca desse ser, acerca do diabo, ele apresenta aqui alguns nomes que qualificavam este ser: Leviatã, serpente fugitiva, o Leviatã, a serpente tortuosa, e também o dragão que está no mar. Todas estas qualificações referem-se ao diabo. Vamos então agora a outra evidência também, falando acerca da destruição deste ser. E a evidência que vamos trazer agora está no livro de João, livro histórico de João, capítulo 12, 31. E quem fala acerca disso é Jesus de Nazaré. Antes dele passar a cruz do Calvário, ele declara da seguinte forma, João capítulo 12, verso 31. Agora é o juízo deste mundo, e agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus de Nazaré está falando aqui, está chegando o momento que eu vou à cruz do Calvário, está chegando o momento em que eu destruirei o diabo e ele sairá deste mundo. Ele qualifica aqui chamando de príncipe deste mundo. Jesus de Nazaré está deixando bem claro, quando eu derramar sangue sobre esta terra, o diabo, o príncipe desse mundo, será expulso de uma vez por todas. No mesmo livro de João, no capítulo 16, lá um pouco mais adiante, algumas páginas adiante, João capítulo 16, Jesus de Nazaré também decreta a sentença acerca deste ser. Ele diz assim, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. João deixa muito bem claro, já está condenado. Abençoado, quando alguém já está condenado, basta apenas que se execute a sentença sobre ele. E como já tivemos a oportunidade de conferir, a sentença que foi estabelecida a esse ser é que ele seria destruído. Vamos então ver com evidências bíblicas como ocorreu essa destruição, de que forma Cristo mata o diabo. Um dos propósitos da morte de Cristo na cruz do Calvário era a destruição do diabo. Paulo, com maestria, descreve na carta endereçada aos Hebreus a destruição desse ser. Cristo, ao se entregar na cruz do Calvário, ele executa 3 destruições, abençoado. A primeira destruição é a destruição do pecado. Hebreus 9:26 nos fala acerca disso. Não vamos entrar agora nesse assunto, porque vamos focar no tema que é a destruição do diabo. Mas queremos deixar muito bem claro aos abençoados que nos ouvem, que quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele consuma 3 destruições. A destruição do pecado, a destruição do diabo e também a destruição da lei, o cumprimento da lei de Moisés. Isso está registrado na carta de Romanos, capítulo 10, verso 4. Mas o assunto aqui que nós estamos tratando hoje é acerca da destruição do diabo. E o verso que nos dá evidência para podermos declarar com muita segurança que o diabo foi destruído está na carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 14. Preste muito bem atenção acerca deste verso, porque ele tem uma particularidade muito tremenda. Diz assim, portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, ao diabo. Vamos analisar esse verso com muita tranquilidade. Diz assim, portanto, visto como os filhos participaram de carne e sangue. De quem Paulo está falando aqui? Paulo está falando de nós, abençoados, porque você não é esta carne, você é um espírito que um dia tomou forma, que um dia entrou em um corpo de carne e veio sobre essa terra. E aqui Paulo está falando, portanto, vistos como os filhos, ou seja, os filhos de Deus, um dia tomaram forma, um dia participaram de carne e sangue, ou seja, se tornaram humanos, também ele, quem é esse também ele? O próprio Deus. Também Deus, semelhantemente, participou das mesmas coisas, ou seja, tomou uma forma humana, assim como eu e você, para que pela sua morte, ou seja, quando ele vai à cruz do Calvário, ali ele faz o quê? Destrói aquele que tinha o poder, que tinha, abençoados. Olha a colocação do verbo, tinha. Se tinha, não tem mais. Muita atenção.
para que você possa afirmar que o diabo está em pé, você tem que dizer que ele tem o poder da morte. E aqui Paulo está descrevendo que ele tinha. Se tinha, já não tem mais, já deixou de existir. Vamos repetir aqui este verso para que fique bem gravado em sua memória. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, ao diabo. Outra evidência muito bem clara que o apóstolo Paulo nos fala acerca da destruição do diabo está em sua carta aos Colossenses. Colossenses capítulo 2, verso 15. E esse é um verso muito maravilhoso que mostra que esse foi um ato público. Todos tiveram a oportunidade de ver e saber que Cristo, quando sobe na cruz do Calvário e derrama o seu sangue, ele triunfa sobre o diabo, ele destrói as potestades, ele destrói ao diabo e aos seus anjos. Veja o que diz aí, Colossenses capítulo 2, verso 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre todos eles na cruz. Não foi algo que foi feito na calada da noite, não foi algo que foi feito encoberto, foi um sacrifício público. Todos que estavam ali tiveram uma oportunidade de ver que naquele sacrifício Cristo triunfou na cruz do Calvário, despojando principados e potestades. O que é despojar? É tirar tudo aquilo que eles têm. Ou seja, havia uma autoridade estabelecida. Autoridade essa que foi estabelecida pelo próprio Deus. Sim, Deus deu autoridade ao diabo para que ele fizesse diabruras. Porém, um dia, ele tirou, despojou essa autoridade que ele um dia constituiu e entregou ao diabo. Você há de concordar comigo que você está lendo a sua Bíblia e aí está muito bem claro o apóstolo Paulo decretando o fim da existência do diabo. Vamos entrar agora em outro trecho bem interessante acerca desse tema, que nos fala que toda a soberania e todo o poder é de Deus. As pessoas, por falta de conhecimento, dizem que o diabo é um ser poderoso. Não, abençoado. Ele tinha poder e esse poder foi dado por Deus. Então, Deus é que é soberano sobre todas as coisas. Já tivemos a oportunidade de mostrar a você que todo o poder sobre a face da terra, ele é divino. Nós lemos lá em Colossenses 1,16, que tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. E nada e ninguém, abençoados, pode nos separar do amor de Deus. Paulo, em sua carta aos Romanos, deixa claro que nem coisas criadas aqui ou em outra dimensão superaria o poder de Deus. Mesmo que se de repente o diabo ainda pudesse existir, ele teria que pedir autorização para atuar, porque todo o poder é divino, todo o poder é de Deus. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, veja só a evidência bíblica que nos diz acerca da soberania de Deus. Paulo diz assim: pelo qual estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o alto, nem o profundo, nem outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, abençoados, o que eu quero chamar a tua atenção, mais uma vez, é te dizer que se porventura o diabo um dia estivesse ainda atuando sobre essa terra, ele teria que se submeter à autoridade divina, porque nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Essa história que o diabo pode entrar em um corpo, pode entrar no teu ser, pode destruir a tua vida, pode sambar, pode aí fazer o que quer com você, é uma grande mentira. Aqui está muito bem claro, Paulo falando: nenhuma outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso prova o quê? Quem é que está no controle de tudo? O profeta Isaías, em sua profecia, ele é categórico. Deus criou tudo. Isaías 45, do verso 5 ao verso 7, você vai ver aí que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Diz assim: eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei
ainda que tu não me conheças, para que saiba, desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha só a afirmação agora neste verso 7. O que o profeta Isaías diz? Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Algumas versões bíblicas nos falam que ele cria a guerra. Então, abençoado, tudo que você vê aí, que está sobre a face da terra, quem criou foi Deus. Deus, ele é o criador tanto do bem também quanto do mal. Em estudos para frente, teremos a oportunidade de aclarar que há duas sementes sobre essa terra: vasos de honra e vasos de desonra, criados, predestinados para a perdição, vasos criados para fazer maldade. Vamos ler novamente aqui o verso 7 para que você não fique confundido com isso. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Qual é a conclusão que nós podemos chegar então dentro desse estudo? Que dar vida a um ser que já não existe mais é pisar no sangue do pacto, é ter por imundo um sacrifício tão perfeito. Abençoados, querer transferir as responsabilidades de nossos erros a um ser inexistente é não ter conhecimento que em nossa carne habita todo o mal. Todo o mal está depositado na sua carne e na minha carne. Vejam só todos os atributos carnais que estão contidos em nosso corpo. Vamos à carta do apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao verso 21. Gálatas 5, 19 ao 21. Aí Paulo, ele lista algumas coisas que temos em nossa carne. Diz assim: porque as obras da carne... Alô, vamos frisar isso aqui? Logo no começo ele está deixando bem claro. Porque as obras da carne. Não está falando aí que é as obras do diabo. Deixa muito bem claro. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Alô? Feitiçaria, abençoado, é uma obra carnal. Todo mundo declara aí que feitiçaria é o diabo que faz, é o diabo que produz. Não, a tua carne, a minha carne, ela tem feitiçaria. E Paulo está deixando bem claro, você leu bem no princípio, porque as obras da carne são manifestas. E aí está: feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não vão para o céu, Josué? Não, não é isso, abençoado. Porque reinar é estar em vida, reinar é estar em um corpo carnal. Quando você permite que um desses atributos que está em nossa carne, que está em minha carne, que está em tua carne, aflore, dê vazão a isso, você deixa o seu reinado. Porque, abençoado, analise comigo. Um abençoado, um ser que vive 24 horas bêbado, como é que essa pessoa vive? Ele é desacreditado pela sociedade, ele perde o emprego, ninguém quer sua companhia, todo mundo desfaz, judiam, maltratam, verdade ou não é? Essa pessoa, ele reina em vida? Não, abençoado. O que está reinando aí é sua carne. O que está passando é por um tremendo sofrimento. Então, abençoado, aí está muito bem claro. Isto é uma obra carnal. O verso é muito bem claro. São obras da carne, não obras do diabo. Não herdar o reino é deixar de ter uma vida plena, de paz, de abundância. Paulo nos ensina, abençoado, que nosso reinado é aqui. Se você for na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 17, você vai encontrar essa referência, falando que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Ou seja, quando você adquire esse conhecimento, quando você permite que a graça de Deus tome conta da sua mente, você deixa de participar dessas obras carnais, ou seja, exercita um domínio próprio sobre esta
carne sobre essas qualificações que estamos falando aqui e você amortiza isso. Ou seja, não dá vazão para que isso tome a sua vida, não dá vazão para que isso tome a sua mente. A partir desse momento, exercitando o domínio próprio, você tem um reinado em vida. Em Gálatas 6:7 também a advertência é muito bem clara, abençoado. Tudo aquilo que o homem plantar, isso colherá. Se você verificar aí em Gálatas 6:7, diz da seguinte forma: de Deus ninguém pode zombar, de Deus ninguém burla, a Deus ninguém burla, melhor falando, tudo aquilo que o homem plantar, isso colherá. Não precisamos do diabo para praticar o mal, basta darmos lugar à nossa carne, até porque toda a tentação ela é humana. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Vamos fechar esse estudo maravilhoso falando da destruição do diabo, mostrando, abençoado, que tudo aquilo que você pratica, toda a tentação, ela é humana, não é do diabo. Não tem um ser aí com um garfo, com um tridente aí espetando a você, te empurrando a praticar coisas que não são agradáveis aos olhos humanos. O que diz aí? 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação que não seja humana. Alô? Não é o diabo. O diabo já morreu. Toda tentação, toda maquinação, ela é humana. Mas também a conclusão do verso nos dá um tremendo consolo, que diz assim: mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado mais além do que podeis resistir. Outras versões diz, além do que você possa suportar. A tentação vem, porém, há o antídoto, há a saída, a fórmula para que você possa aniquilar essa tentação que ela é carnal. O verso terminando diz assim: senão que dará também junto com a tentação a saída, para que você possa então suportar o dia mau. A conclusão que chegamos é essa, abençoado. O diabo deixou de ser, ele não existe mais, toda a tentação ela é humana, todo tipo de maldade está em nossa carne. O que você precisa agora então é ter um conhecimento para que você possa anular as obras da carne, para que você possa reinar em vida e desfrutar abundantemente da graça de Deus. Eu te convido para que você continue ouvindo a nossa programação, se educando acerca do reino, se educando acerca do Evangelho da Graça. Você é um abençoado. Gratos por sua audiência, declaramos que os olhos do seu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho da incircuncisão. Fique em sintonia, já já voltamos com mais uma mensagem, que por certo levará sua vida a outra etapa de glória. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.